Olá, eu sou o Fabiano Rossi e começa agora aqui na Imagem TV o programa Jogo Limpo, o seu espaço de discussão sobre assuntos que interferem diretamente na sua vida. Você nos assiste pela Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, ou também pela internet, pelo seu tablet, smartphone ou mesmo no seu computador. imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje você confere um bate-papo muito bacana com o vereador de Vila Velha, Ricardo Chiabai, e também com a consultora de acessibilidade, Mariana Reis. Nós falamos sobre a Lei Brasileira de Inclusão, uma tramitação que durou mais de 12 anos no Congresso Nacional e que acaba de ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. O programa está imperdível, não é mesmo? Não saia daí, está no ar o programa Jogo Limpo. E a gente começa a nossa entrevista de hoje falando sobre a Lei Brasileira de Inclusão, com duas pessoas que vivenciam no dia a dia, conhecem essa realidade das pessoas com deficiência. A gente recebe aqui a consultora em acessibilidade e colunista do jornal A Tribuna, Mariana Reis, e também o vereador de Vila Velha, que é arquiteto, urbanista, e também tem um filho que tem deficiência, o Pedrinho, Ricardo Chiabai. Sejam muito bem-vindos ao programa, gente. Obrigada. A gente vai discutir um pouquinho aqui sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que também foi conhecido como Estatuto das Pessoas com Deficiência, mas ainda é uma discussão que ainda permanece, gente, porque são muitos anos em que as pessoas com deficiência são tratadas com muita discriminação e falta de respeito pela sociedade, principalmente no que se trata, no que tange a acessibilidade, Então, para começar o programa, nós vamos discutir alguns temas, gente, alguns temas que estão inclusos na lei. A lei já foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, agora no início do mês de julho, e já está valendo, já está em vigor, mas a realidade ainda não está sendo colocada em prática ainda, O primeiro ponto que eu gostaria de discutir é a questão das calçadas, Existem projetos de acessibilidade voltados para as calçadas, e um dos pontos da lei um ponto da lei diz que a calçada ela deve ser reformada e adequada pelo poder público. Mariana, o que você pensa a respeito disso? Você acha que é a melhor forma, realmente? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite e dizer, nessa minha dificuldade de falar, quase afônica, para tratar de um assunto tão importante, mas desde já agradeço e peço desculpas, Imagina. por não conseguir falar tão bem. Gostaria muito de andar pelas calçadas da minha cidade. Sim, gostaria de transitar mais de cadeira pelas calçadas. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz já esse desejo que muitos gestores e até mesmo por parte das pessoas com deficiência, que é colocar na responsabilidade do órgão público a reforma da calçada. Se isso e como isso vai acontecer é outra discussão, mas é um ponto positivo quando você pensa que num bairro carente daqui da cidade de Vitória, que talvez muitos proprietários nunca conseguiriam colocar uma calçada. São Pedro, por exemplo, é um bairro de Vitória que tem muitos cadeirantes, muitas pessoas com deficiência. E acessibilidade E não tem nenhuma acessibilidade. Quando a calçada fica por conta dos proprietários, aqueles que podem pagar pela reforma vão fazer, mas aqueles que não fazem, e aí? Então, acho que isso também vem sanar esse tipo de problema, que é a falta de recurso. Então, agora como vai se dar isso, a gente tem que debater. O vereador Ricardo Chiabai tem uma lei em Vila Velha, uma lei que trata do calçada legal, uma lei que ele mesmo implantou na cidade há muitos anos e que trata disso, vereador? Fala um pouquinho dessa lei. Na verdade, antes da lei da pessoa com deficiência, que foi falada aqui pela Mariane, na verdade era de responsabilidade do proprietário do imóvel a manutenção, eu acho que é importante a gente explicar isso, a manutenção, a reforma e a construção da calçada. Isso historicamente é assim, não só em Vila Velha, onde eu estou vereador, mas em todas as cidades do país. Em 2013, nós aprovamos uma lei em Vila Velha, onde estabelecia as normas, que não era uma coisa assim, a gente não estava inventando a roda, que na verdade já havia previsão na legislação federal desde 2004, A gente só regulamentou na cidade de Vila Velha. E nessa lei existe uma previsão de que quando houver interesse público
né, por parte da prefeitura, né, diante de um projeto de urbanização de uma rua como um todo, a prefeitura pode fazer, né, também as calçadas, né? Mas eu acho importante assim, a única preocupação que eu tenho é diante dessa realidade que hoje que a gente está vivendo os municípios no país, uma dificuldade financeira, né, que isso possa vir assim, talvez ser um retrocesso. Porque, bem ou mal, estava avançando a questão da acessibilidade nas calçadas, né? Vitória avançou muito, Serra avançou muito, Vila Velha está avançando muito, né? Eu não sei se agora, colocando toda a responsabilidade no poder público, esse mesmo poder público que muitas vezes tem dificuldade de tratar o problema do buraco na rua, se ele vai ter condições de dar conta das calçadas, de todas as calçadas da cidade. Que é uma obra, inclusive, cara, né? A gente sabe que o custo de uma calçada, por incrível que pareça, não é um custo muito barato, né? Não então, a gente, às vezes, levanta até essa discussão, essa reflexão, no sentido de que, será que realmente o poder público vai conseguir dar conta desse novo tópico, né, dessa lei, que não deixa de ser benéfico, porque o morador, né, a população, ela já paga tantos impostos, tantas coisas, ela sofre tantos ônus e poucos bônus, né? Pouco bônus. Então... Eu sou uma pessoa otimista e acredito que vai dar certo. Hoje, o proprietário fazendo a calçada, eu subo numa rampa numa boa. Na rampa do lado eu já não consigo subir, por exemplo. Então, eu acho que é uma questão de informação, de conversar, né, do movimento das pessoas com deficiência estar mais presente, o conselho está mais ativo. Eu acredito, lá fora dá certo, tem que dar certo aqui também, porque apesar da gente avançar, ainda falta muito, né? Eu acho que o poder público precisa tomar essa rédea. Isso é um desejo também das pessoas, né? Tem que haver uma contrapartida. Qual vai ser? Não sei. Mas eu gosto desse ponto. Acho que o poder público tem a obrigação de fazer as calçadas. Tá certo. Se você me permite, Fabiana, é assim, veja bem, eu não estou aqui defendendo o que o proprietário tem que fazer, né? Na verdade, eu também concordo com a Mariana. Eu acho que isso é papel do poder público, urbanizar a cidade, tornar a cidade acessível em todos os aspectos, não só na questão da calçada, né? Mas eu tenho receio quanto à efetividade, né? Ela tocou numa situação que é real, que é realidade, né? A questão da padronização. De fato, até por uma ausência, uma ineficiência da fiscalização por parte do poder público, a gente acaba vendo calçadas que são construídas muitas vezes, apesar da orientação, fora do padrão definido pela NBR 9050. Piso podotátil na parede, né, nas portas, porque fica mais bonito. Pelas e aí o cidades a gente tem visto cego isso. passa e fica sem informação nenhuma, né? O piso podotátil tem que falar alguma coisa. Se ele não disser nada, não precisa colocar. É verdade. Mas as pessoas acham bonito e aí colocam na parede, muitas vezes acaba nas sendo janelas. as pessoas acabam achando que a adequação da calçada é estética e não de acessibilidade, né? Um equívoco. Pois é. Bom, gente, a conversa está muito bacana, está muito legal, mas nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta, vamos continuar conversando com o vereador Ricardo Quiabai e com a consultoria em acessibilidade Mariana Reis. A gente volta já. De volta com o nosso programa Jogo Limpo, hoje recebendo aqui o vereador Ricardo Quiabai, vereador de Vila Velha, e a consultora em acessibilidade Mariana Reis. O nosso assunto é a Lei Brasileira de Inclusão, que acaba de ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Muitas coisas dessa lei, né, que muito foi discutida durante 12 anos no Congresso Nacional, é a evolução mesmo do conceito de acessibilidade, né? O conceito de quem é deficiente. Não é, Mariana? Sim. Na verdade, esse ponto é muito importante porque é uma luta e uma prática, um exercício diário, né? Da gente se readequar aos conceitos técnicos corretamente. Então, hoje, pessoa com deficiência vem colocar, né, ao ser humano na frente de tudo, né? A pessoa. Então, esse conceito deficiente, ele é empregado numa situação que não é eficiente e não a pessoa. Então, por mais antigo, nem tanto assim, mas que a lei brasileira reforça
a importância da utilização do conceito técnico correto, ele é bem contemporâneo, né? Então, a própria Convenção Internacional já tem um artigo que trata sobre isso, né? Sobre a questão dos conceitos. E quanto mais você fala o deficiente, o portador, que foram conceitos utilizados antigamente, mais você reforça o preconceito, a discriminação, você aumenta a resistência a essas mudanças que estão chegando. Então, você exercitar pessoa com deficiência hoje é importantíssimo. Não se trata de uma questão semântica, vou falar assim porque é melhor, vai agredir menos. A gente não tem problema com isso, né? Mas nós somos seres humanos primeiro, né? E depois temos uma deficiência que a gente não quer que você finja não ver. A gente quer que você saiba e veja. E a gente não está escondendo, né? Antigamente a deficiência ficava escondida atrás desses nomes, desses eufemismos, né? Portador, necessidades especiais, nossa. Pessoas especiais, né? São vários. vários. Mariane, até fazer até dar um exemplo, né? Uma coisa que eu vivencio na nossa casa. Meu filho, Pedrinho, 14 anos, tem paralisia cerebral, é um cadeirante. Lindo, né? por sinal. Muito obrigado, muito obrigado. E a gente tem assim... Praiano. Também. É verdade. E a gente tem uma dificuldade, entre tantas outras, uma dificuldade enorme na acessibilidade dele dentro do nosso próprio apartamento. Então eu pergunto, né, dentro dessa linha de raciocínio, quem é deficiente? É o Pedro ou são aqueles que constroem as edificações na nossa cidade de Vila Velha? Porque o Pedrinho, ele só consegue passar com a cadeira de roda dele na sala e na cozinha. Nos demais cômodos da casa, os quartos, banheiros, ele não consegue ter acesso. Eu tenho que carregá-lo, a mãe dele, temos que carregá-lo no colo. Enquanto ele tem 24 quilos, está com 14 anos, é possível. Mas quando ele estiver maior, quando ele estiver mais pesado. Então nós temos, inclusive, Fabiano, se me permite, nós aprovamos recentemente uma lei na cidade de Vila Velha. Inclusive, eu acho que no Estado é a primeira iniciativa nesse sentido, de que todas as edificações, a partir de agora, terão que ter um vão mínimo de 80 centímetros para que todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiências, possam ter acesso livre nas suas casas, nos seus apartamentos. Né? Isso é importante. Por exemplo, a própria Mariana. Se eu convido a Mariana para ir na minha casa, né, e levo ela na varanda da minha casa para tomar um suco, eu não sei se a Mariana gosta de tomar uma cerveja, um vinho, né? Um vinho. E aí ela tem, vamos dizer assim, ela tem vontade de ir ao banheiro, olha que situação constrangedora. Ela não vai ter acesso ao nosso banheiro. Não consegue chegar não vai até o banheiro. chegar até o nosso banheiro, não é, Mariana? A sua casa é deficiente. É a minha verdade. casa que é deficiente. É verdade. Né? Aí a casa dele vai apontar para mim, olha, você tem uma deficiência. Exatamente. Que a barreira é que faz você lembrar, né, que tem uma deficiência. E esse lance de carregar Não é? fora, só em lua de mel. E aí tem um outro aspecto verdade. que eu acho que é importante relatar, um outro aspecto rapidamente, a questão de você às vezes definir uma cota numa edificação para pessoas com deficiência. Isso não é inclusão, isso é segregar, Isso é inclusive está na segregação. lei. Isso inclusive Isso está na lei. quer São dizer, 3%. nesse aspecto eu discordo, porque eu acho que o apartamento, a casa, ela tem que estar acessível a todos, inclusive as pessoas com deficiência. As casas elas têm que ser acessíveis para todas as pessoas e todas as casas têm que ter acessibilidade, né? Claro. Então, nesse ponto, acho que é um atraso. Porque nas casas populares você já tem essa reserva, né, de apartamentos e de casas adaptados, acessíveis ou adaptados às pessoas com deficiência. Nessa questão da Lei Brasileira de Inclusão, quando você coloca uma reserva, você reduz essa visão, esse olhar, né? Você dá um passo atrás, porque você pode não ficar paraplégico amanhã, nem você, mas nós três vamos envelhecer. Então, pensar na acessibilidade para as pessoas com deficiência é uma visão reducionista. A gente tem que pensar a acessibilidade para todo mundo. Onde eu circulo bem, ou Pedro circula bem, vocês todos vão circular melhor ainda. Com certeza. Então, nesse ponto, acho que não vai pegar. Não vai pegar. Agora, um outro assunto bacana, outro ponto bacana da Lei Brasileira de Inclusão é que ela trata do cadastro das pessoas com deficiência. O cadastro queria trazer ali tópicos, localização, nome, onde a pessoa reside, o que ela faz, os hábitos.
E em Vila Velha, o vereador Ricardo Quiabai também já se antecipou, né? Se antecipou na questão das calçadas, mas também se antecipou na questão do cadastro, né, vereador? É verdade. De nossa autoria, já é lei em Vila Velha a obrigatoriedade, né, da prefeitura fazer esse cadastro. Nós precisamos saber em Vila Velha quem são essas pessoas com deficiência, aonde estão essas pessoas, quais são as deficiências delas, porque só perante esse diagnóstico, vamos assim dizer, conhecendo essa realidade, é que você vai poder propor políticas públicas voltadas para esse segmento da sociedade. Né? Políticas públicas, eis a palavra mágica, né? Políticas públicas, é isso que a gente precisa. Quanto à questão do cadastro, me parece uma retarefa, porque a gente está na 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Grande avanço. Desde a primeira se debate, se discute, gasta horas, eu fui delegada em todas, escrevendo. E o ponto, cadastro, um cadastro sobre as pessoas com deficiência. Gente, assim, parece que é dar murro em ponta de faca, desculpe a expressão, porque a política social brasileira tem lá o cadastro único, o BPC na escola, o BPC, enfim, vários outros programas que incluem as pessoas com deficiência. Seria a junção desse trabalho e não a criação de um novo banco de dados. A gente tem que parar de ficar perdendo tempo e ficar conjecturando projetos, já existem. Agora, não me venha dizer onde estão as pessoas com deficiência, porque eu sei onde elas estão. Agora, o poder público tem a obrigação de saber, para poder fazer as políticas públicas. Sabe, essa questão do cadastro é de arrepiar meus cabelos. Tá certo, gente, olha, vereador, nós já vamos voltar, Sim. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente vai continuar conversando, porque a conversa está muito boa. Nós estamos falando aqui com o vereador Ricardo Quiabai e com a consultora em acessibilidade Mariana Reis sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Na volta, a gente continua essa conversa. Até breve. Estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo aqui o vereador de Vila Velha, Ricardo Quiabai, que é arquiteto, urbanista, é pai do Pedrinho, que também tem deficiência, e a nossa consultora em acessibilidade, colunista do jornal A Tribuna, Mariana Reis. Gente, agora vamos falar sobre um problema que foi recente, inclusive deu visibilidade, deu mídia nacional e até internacional. Há pouco tempo, uma senhora, cadeirante, né, ao tentar acessar o avião, né, para chegar até o Boeing, ela simplesmente não tinha uma forma de acessar, ela teve que se arrastar pela escada do avião, né? Isso ainda é um problema, principalmente aqui no Espírito Santo, principalmente aqui que o nosso aeroporto é um aeroporto defasado, já foi anunciada a ordem de serviço para o novo aeroporto, mas ainda é defasado, né? O vereador Ricardo passou por uma situação recente com o filho, né? Recentemente, a Flávia, minha esposa, esteve agora esse final de semana no Rio de Janeiro, né? E daqui para lá, quando ela no aeroporto aqui, né, aqui de Vitória, ela já encontrou a dificuldade, porque eles não têm um equipamento que é o Ambulift, é isso? O Ambulift, que é um carrinho, uma espécie que tem um elevadorzinho, que ele leva o cadeirante até o nível do avião. Aqui em Vitória não tem esse equipamento, no Rio tem, aqui não tem. Então ela teve dificuldade na hora de embarcar aqui e na hora de desembarcar novamente. Um constrangimento muito grande, uma dificuldade, teve que esperar todo mundo sair, uma coisa que tem previsão, inclusive em legislação, não é, Mariana? Vitória tem, vereador, só não funciona. Ah, é? Nunca então, funciona. Novidade, você tem que ligar uma semana antes, avisando que vai viajar, para eles prepararem o Ambulift. É lei. É absurdo isso, né, gente? Absurdo. Tem, mas está quebrado, porque é da Infraero. Então, eles obrigam que as empresas tenham a obrigação. Ambulift é da Infraero e nunca funciona o de Vitória. E não deveria ser das companhias, né? As companhias aéreas. Me parece que existe uma legislação que diz que quando o aeroporto tem um movimento anual de mais de 500 mil pessoas, a obrigação é da Infraero. Quando esse movimento ele é menor, aí a obrigação passa a ser da companhia aérea, não é? Parece que tem alguma coisa dessa natureza. Mas assim, a gente não pode ficar nesse jogo. Verdade, e aí isso está errado. Você já passou por uma situação assim, Mariana? Aeroporto não é para lugar, não é lugar para pessoa com deficiência, né? Aliás, não é só não deveria. São pessoa muitos com deficiência lugares, né? não pode ir para aeroporto, porque lá dá um enredo a cada viagem. Não, eu tenho que me preparar
emocionalmente quando eu vou viajar. É verdade. É no cuidado com a cadeira, é como eu vou embarcar, é como eu vou desembarcar. É tenso demais, né? Desnecessário. É um desrespeito, Um né? Eu acho que é um desrespeito desrespeito. à pessoa humana, Um independente de ter deficiência ou não. Exatamente. Na verdade, Fabiano, deficiência, não sei se a Mariana vai concordar, todos nós temos. Verdade. Né? De toda a natureza. De vários tipos, né? né? Algumas têm deficiências física, de ordem mental, de ordem física, né? Mas nós também temos as nossas deficiências de outras naturezas. Às vezes de aprendizagem, então, às vezes desse raciocínio seu, de que todos nós temos que ter Temos falhas, tratamento temos que nem ter tudo... direitos, que são direitos, né, para todos. Mas eu acho que a Mariana não Né? concorda, que ela está aqui gesticulando. Não Diz, concordo, Mariana. não. Temos as nossas deficiências e elas são físicas, visuais, sensoriais, né, auditivas, múltiplas e as intelectuais. Essas são as deficiências. Sim. E é sobre essas que estamos falando. Falando, exatamente. Então, esse é um discurso que envolve, camufla e tira a obrigação de cumprir a lei, de dar um tratamento diferenciado. A gente, na verdade, assim, a gente tem que lembrar que nós somos diferentes, inclusive nas nossas deficiências. Acho que qualquer pessoa ela tem uma diferença. Na verdade, o ser humano ele Somos nunca é igual. todos Exatamente. diferentes. Somos todos Foi nesse diferentes. sentido. Na verdade, nós aqui três aqui somos diferentes, nós mas estamos independente Deixa da eu te falar. deficiência. Mas- Ela tem razão. Valeu, puxão de orelha. Eu acho que Esse esse discurso pode discurso realmente não pode camuflar acontecer. a necessidade de um Camuflar. tratamento Não, eu diferenciado. eu é também verdade. tenho deficiência. Não, nós não estamos falando da sua deficiência, né? É claro que nós estamos falando de deficiências também que não são aparentes. Sim. Mas estamos tratando daquilo que a legislação descreve, né? Claro. Estamos tratando de direitos humanos. Os direitos da pessoa com deficiência não estão na assistência social, não estão no transporte, não estão na saúde, eles estão nos direitos humanos. Isso. Então nós estamos tratando de direitos humanos. Nós somos iguais em duas coisas, em dignidade e em direitos, mas somos diferentes em outras tantas A própria Tantas Constituição coisas, trata né? isso, né? Exato. Ela diz, né, que todos devem ser tratados de maneira igual, mas não sei se é exatamente isso, mas nas suas diferenças tratado de Exato. forma diferente. Isso, né? isso só Para que isso. assim tenha a igualdade, né? Você Exato. possa igualdar na Então, na essa igualdade. questão, exato, a gente precisa ter muito cuidado no discurso, porque as palavras É verdade, podem é verdade. mudar muita coisa Sim. e elas podem estragar muita coisa. Então, é preciso ter cuidado, inclusive, com essa subjetificação que se tem com as pessoas com deficiência. Olha, Mariana, ela está ali, ela viaja. Bom, eu viajo, eu sou uma pessoa É um que ser humano como qualquer Então, outro. assim, é preciso ter cuidado com as palavras, né? Os conceitos estão aí, novos. Não é à toa que Com eles certeza. estão aí. Agora, Mariana, te interrompendo, Bom, no aeroporto eu já tive vários problemas, Isso. mas já aprendi a lidar com eles. e conseguiu sair bem, só pra gente terminar E essa sai situação. super bem, sempre. Conseguiu resolver Sempre, numa boa, sem sempre. precisar acionar a justiça. Se quiser, eu dou dicas depois. Por favor. Aliás, dicas Mariana dá toda semana, toda Toda terça. terça. Vou fazer propaganda pra você aqui, ó. Toda Livre terça-feira, acesso. não é isso? Toda terça? Toda terça. Toda terça-feira no Jornal Tribuna, para quem é do Espírito Santo, quem está acompanhando a gente de outro estado tem que acompanhar pela internet. Né? Mas quem está acompanhando aqui do Espírito Santo, no Jornal Tribuna, toda terça-feira tem a coluna Livre acesso. Livre Acesso, que é assinado por Mariana Reis. Você me permite, então, fazer uma observação? Eu estou no meu terceiro ano do primeiro mandato. Né? Nós temos algumas vertentes no nosso mandato, definidas em planejamento estratégico na nossa equipe, mas a principal delas realmente é as questões que envolvem mobilidade urbana, muito voltadas para a questão da acessibilidade, mas principalmente a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Né? De 21 leis aprovadas nesses 3 primeiros anos de mandato, 9 dessas leis são voltadas especificamente para as pessoas com deficiência. Então, assim, da mesma forma que a Mariana tem essa coluna na tribuna, eu gostaria muito de ter a oportunidade de divulgar o nosso site. Por favor. Para que as pessoas possam conhecer essas ações, possam contribuir, dar ideias, sugestões, críticas, né, que é o www.ricardoquiabai.com. Vereador Ricardo Cabai, que tem se destacado lá na Câmara de Vila Velha exatamente com essa bandeira das pessoas com deficiência. Como ele disse, já são 9 leis voltadas para isso. Vivencia isso, como eu disse, no dia a dia, com o filho, né? Com o filho, porque a gente tem essa sensibilidade na pele. A sensibilidade né, na pele. Isso torna a gente pessoas, infelizmente, a experiência que a gente tem é que as pessoas que têm uma situação dessa na família, as pessoas que vivenciam uma situação dessa, elas acabam tendo um pouco mais de sensibilidade. Né? É uma pena, porque toda a sociedade deveria ter sensibilidade
conformidade com essa situação. É verdade. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo já está terminando. Eu quero agradecer muito a presença da consultora em acessibilidade, Mariana Reis, e também do vereador aqui de Vila Velha, Ricardo Quiabai, que vieram, trouxeram um bate-papo muito bacana. A gente discutiu um pouquinho a Lei Brasileira de Inclusão, que é um assunto, como a gente disse, que já tem 12 anos aí que estava tramitando no Congresso, foi sancionado há um mês, ou há quase um mês, e ainda tem muita coisa para melhorar. Mas isso dá uma oxigenada, né? É claro. No movimento, no debate, na discussão, isso é importante. Tá certo. Obrigado, vereador. Obrigado, Mariana. Eu agradeço a oportunidade, Fabiano. Obrigado. O nosso programa de hoje tratou sobre a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecido como Estatuto das Pessoas com Deficiência. Gostou do assunto? Você tem um link direto com a gente e pode sugerir assuntos para os próximos programas. Envie o seu e-mail para contato@fabianorossi.com.br. Quem sabe nos próximos programas o seu assunto vai virar tema do nosso programa. Lembrando que você assiste o nosso programa inédito todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, e sendo 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, e também pela internet, imagem.tv.br/ao vivo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Até o nosso próximo programa.